Antes tarde do que nunca está de volta com mais um episódio desse podcast criado para você ouvir, conhecer, se inspirar com histórias de empreendedores, inovadores, líderes, gestores, gente que inspira, como eu disse antes, a ter uma vida profissional melhor, com mais sucesso, mais eficiente, enfim. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado está Rafael Silva, certo, investidor anjo, criador desse podcast, mas antes de mais nada, antes de apresentar os nossos convidados, eu quero que você se inscreva aí no canal Real Rafa Silva do YouTube, acione a sineta para saber quando novas entrevistas forem publicadas e também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify para poder ouvir onde e quando bem entender. No carro, no banheiro, na cozinha, lavando a louça, no edredom. No carro, no banheiro, no edredom. Na madrugada. É verdade! A grande novidade é que nós temos agora Instagram próprio do Antes Tarde do que Nunca. Já está seguindo? Já estou seguindo. Desculpa aí, @podcast ATDQN são as iniciais de Antes Tarde do que Nunca. ATDQ. Podcast ATDQN é o Instagram, então siga lá para ficar de olho nas novidades que a gente vai trazer para vocês aqui. Posso falar dos patrocinadores? Manda ver. Meu chefe tá aqui do lado, cara, preciso fazer até bonito. Deixa eu treinar aqui, cara, deixa eu ver se dá certo. Obrigado demais a ProWay, né, que desde o princípio, quando a gente pediu esse auxílio, apoia demais esse bate-papo que a gente tem e não só apoia financeiramente, como traz pessoas incríveis, sensacionais pra gente bater um papo e traz muito, mas muito conteúdo pra gente. Então, obrigado mesmo de verdade, Guilherme, por ter acreditado. Tem o cara que ter acreditado nisso na época, o Sérgio também é um cara extremamente importante, já falei disso, eu mesmo vou construir, acho que esse busto dele lá na prefeitura e também a Nayara, tua irmã, e todo o time. Não. O Pancho acha que na prefeitura não, mas a gente vai achar um ponto legal para botar o busto do Zé. Então, obrigado, Tomil, a todo mundo da ProWay, realmente vocês fazem a diferença absurda. Acabou de fechar, né, as inscrições do Entra 21 e vai uma galera aí aprender tecnologia, eu acho importante. Só no Entra 21 já fizeram mais de 5 mil desenvolvedores e esse ano vão fazer 1.500, tá? No estado inteiro. No estado inteiro. Então, bacana, obrigado incrível. de verdade por carregar essa bandeira por tanto tempo, ser tão resiliente, que não é fácil também. Já tentaram fazer isso lá no passado e nunca ninguém conseguiu, só vocês. Então, obrigado mesmo por esse projeto. E também também que tem um carinho enorme, que é a Isidoro Automóveis, que patrocina agora essa bagaça aqui. Obrigado demais ao Fernando, que aceitou, que veio nos procurar, né, e trouxe também esse patrocínio. Obrigado demais, Fernando, Isidoro, Eli, todo o time da Isidoro Automóveis, que faz uma empresa muito legal, de quase 40 anos, nasceram em 1984. Obrigado demais também por esse apoio. Ou seja, nem precisaste ir lá vender, então, para Isidoro. Não, Fernando ficou, que história é essa aí de ter gente apoiando e a gente não tá? Porque eu te conto uma verdade, tem alguns valores aqui que foi eles que apoiaram no começo, então de certa forma foi importante. Então já que eles estão agora contribuindo financeiramente, então agora obrigado demais, Isidoro Automóveis. Bacana, verdade. Muito bom. Até porque é um diretor que comanda lá, então se ele não é convencido, acabou esse cara. Com quem que a gente tá falando? Esse cara aqui, ele é... Eu tenho uma o Guilherme tá aqui aí, praticamente toda mês tá aqui. Acho que uma vez por mês, uma vez por mês. Uma vez por mês tá aqui com a gente, Guilherme da ProWay, para falar um pouco do trabalho da ProWay, mas principalmente dos parceiros dela também e dos assuntos que... envolvem, né? Exatamente, que giram em torno da ProWay, em torno dos cursos e tudo mais. Tudo bem, Guilherme? Tudo certo. Acho que o PrimoCast tem aquela parte da startup lá, né? A gente pode ter a parte da ProWay aqui. Boa. E o que a gente tenta trazer é assuntos da tecnologia, né? Então a gente fala um pouco dos programas de empregabilidade, mas a gente tenta trazer assuntos de tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de ferramentas dentro desse mundo. E para uma escola, né, como a gente, é simplesmente impossível a gente ter todas essas ferramentas, todos os softwares para a gente ministrar as aulas sem a gente conseguir parceria com as empresas. Lógico. E aqui a gente está com um parceiro nosso, né, que é a Audaces, e a gente vai falar hoje da área têxtil e de moda principalmente, né, que a Audaces é uma empresa já, como a gente falou aqui, tem 30 anos, ele vai contar um pouco dessa história, e ela nos abriu as portas para que a gente pudesse oferecer o treinamento do Audaces dentro da ProWay e diversificasse a nossa gama ainda. E assim, sendo bem sincero, a gente trouxe e tentou fechar a parceria de tanto os alunos pedirem. Tem Audaces, tem Audaces, tem Audaces. Já estava muito forte no mercado, assim, a gente conseguiu, né? Então... Vocês são sinônimo, né? Daquilo que fazem, né? Então, querendo ou não querendo, não tem como... Acho que não existe nenhuma palavra que vocês fazem, de certa forma. O pessoal fala muito sobre... Já ouvi algumas vezes vou comprar no Audaces da concorrência. Deixa eu só então apresentar o nosso outro convidado. Essa voz que você ouviu agora é de Ivan Badim, ele que é franqueado Audaces aqui para a região, Ivan. Para a região Vale e Alto Vale.
Vale Alto Vale. O que faz a Audaces? Primeira coisa. De onde Vamos vem a tentar explicar. Audaces? Qual que é a história dela? Bom, vamos lá. A Audaces, pela sua história, né? Primeiro, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? Dentro da parceria da Audaces com a ProEI, eu acho que é o segundo ou terceiro evento que a gente participa. E considero um evento estar participando. Obrigado, bacana. Até pela iniciativa, né, que eu acho que é muito, muito válida e sempre muito necessária aos nossos mercados, né? Independente se for de moda, confecção, o que for, sim, sempre é importante se falar de empreendedorismo e de como se fazer boas coisas da melhor forma, da forma mais correta. Bom, a Audaces surgiu numa escola, na Universidade Federal, né, de Santa Catarina. Surgiu em Florianópolis. Então. Surgiu em Florianópolis. É bom deixar claro isso. É de Florianópolis. É Manezinha. É Manezinha. Eu sempre achei que E era uma hoje... empresa de fora que tinha vindo do Brasil. Não, é uma multinacional brasileira. Manezinha. É isso aí. Com orgulho. Começou em Santa Catarina, na Federal, lá em Floripa. E por essa... nascer dessa forma sempre se aproximou muito de instituições de formação e de ensino, né? A gente é parceiro dos Senais há não sei quantos anos, mas praticamente desde o início, as maiores escolas e a grande maioria das escolas de moda ou de formação de modelagem, de mão de obra para o setor de confecção e de moda. Também tem as nossas ferramentas. Uhum. E isso, quando a Audaces expandiu para o mundo, também levou isso mundo afora, né? Então, só para deixar claro, Ivan, a Audaces então produz soluções para a indústria têxtil. Para a indústria de confecção. De moda e confecção. Moda e confecção. Têxtil a gente trata, vamos, né, para conceituar, né? Uhum. Têxtil é até a confecção do tecido, digamos assim. Né? A Audaces atua a partir do tecido, né? Como tornar esse tecido moda, roupa, vestimenta, enfim. É o único produto? Quer dizer, o único foco da Audaces é esse? Não deve ser nosso só um maior produto, mercado, né? é o de moda e confecção, mas nós atuamos no mercado automobilístico, calçadista, de bagagens, mercados de esportes radicais, aí, capacetes, macacões de automobilismo, uniformes profissionais de alta tecnologia, né? As plataformas de petróleo, combate a incêndio, temos clientes que mas nesse trabalham sentido com vocês fazem o que exatamente? Por exemplo, o nosso para uniformes especiais? O nosso software ele desenvolve como a roupa vai ser construída, né? Então, de forma bem lúdica assim, eu tenho essa camisa aqui e essa camisa tem algumas partes, né? Então eu tenho que montar um mapa de como eu vou separar essas partes, né? Como eu vou tirar as frentes, a costa, as mangas, monto um mapa desse corte e vou cortar para depois costurar essa roupa. Né? Até então, para ter uma performance melhor sobre aquele tecido. Exatamente. E quando a gente fala em materiais especiais, né? São materiais caríssimos, né? Então, qualquer centímetro de perda ou de... Imagina, eu vou construir um macacão sob medida para um bombeiro que vai combater incêndio. Não pode ter diferença de tamanho. Né? Então, 1 centímetro que esse molde saia diferente do que foi idealizado, a roupa não vai vestir bem, né? E pode causar riscos, comprometer a segurança do profissional. Exatamente. Entendi. Então, bastante precisão aí nessas situações. Ô Ivan, deixa eu voltar, eu te interrompi, na realidade estava falando da história. Vamos né? lá, vamos começar. Que nasceu há 30 anos, ou seja, 1992, imagino eu, 91, em Florianópolis. Foi na UFSC, são dois idealizadores, né? O Cláudio Grando e o Ricardo Cunha. Estão na operação ainda? Estão na operação. O Cláudio hoje é o nosso CEO e o Ricardo é o nosso diretor de tecnologia, inovação e tecnologia. Se juntaram e começaram a buscar trabalhos, né? Bolsas para concluir a faculdade, se aperfeiçoar melhor, enfim. E diante de outros trabalhos que fizeram um software para carregamento de container,
algumas outras coisas. Isso naquela época, né? Naquela época, Década isso. de 90. Enquanto estudantes, né? Tentando validar um negócio. Hoje em dia se fala Exato. MVP, né? MVP para isso, MVP para aquilo. Isso, né? E aí surgiu um software para corte de chapas de madeira, né? Para a indústria moveleira. E é uma coisa mais ou menos semelhante à roupa, né? Só que eu preciso fazer curvas, Sim. o material é flexível, não é mais rígido. E foi uma demanda que o mercado apresentava, né? Na época só tinha soluções importadas caríssimas, né? Que limitavam muito o acesso, né? E a Audaces começou nesse caminho aí. E em 92 que surgiu a empresa, em 97 surgiu o Audaces Vestuário. Fiz uma colinha aqui para não esquecer. Fica à vontade. Então, em 97 surgiu o Audaces Vestuário, que é o carro-chefe, foi o carro-chefe da empresa, né? Que tornou a Audaces conhecida aí no Brasil inteiro como líder de mercado, né? Como o Rafael falou, uma marca muito associada ao produto, né? Sim. Um produto muito associado à nossa marca. O mercado, em teoria, né? É, Porque o mercado exato. inteiro ele é associado É com meio relação a- referência, né? Tipo, é quase Gillette, né? Quase ponto. Bombril. Mais ou menos por aí. Eu não quis citar outras marcas. Não, mas aqui não tem problema, Me não. veio na cabeça o Bombril. Exatamente. Não tem problema. Mas foi isso aí, né? E assim começou, né? Desse momento de entrada na indústria da moda, né? Aí a indústria da moda e da confecção é uma que ainda é uma das menos industrializadas, né? Vamos dizer assim, do universo fabril, né? Que época era isso? Que época era Isso metade dos anos 90, né? Metade dos anos 97 ele 90. está falando, né? 97 que começamos com o Audaces Vestuário. Entendi. Mas ainda hoje, você vai numa confecção, numa indústria, né, numa empresa de confecção, a interação humana é muito grande, né? Sim. Desde a criação e tal, até a própria costura das peças, né? Sim. Ainda é bem Ainda é. tradicional. Muita facção ainda, né? trabalhando Muita aí, facção, né? né? Muita costureira ali na garagem. Uma né? coisa que era para ter desacelerado, aumentou muito ainda a facção. Ainda hoje em dia, a terceirização é muito mais, eu acho, do que parques gigantes, fabris, né? Isso, exato. Até pela questão, a própria questão tributária também, né? A regulamentação trabalhista também dificulta um pouco a internalização né? de todas as operações, né? É melhor trabalhar com pequenas operações separadas, sem a situação tributária trabalhista, né, indireta, e ainda usar como despesa e custo, do que ter uma despesa interna trabalhista com 10 mil pessoas costurando. Né? Mas isso é muito interessante, Rafael, porque isso também cria um mercado muito pujante, Sim, né? sim. Há Tem uma poucos- distribuição de riqueza, não fica... Exato, É. exato. E há poucos anos, e isso cria polos, né? É. Há poucos anos se conhecia nos dedos de uma mão os grandes polos de confecção e de moda do Brasil, né? Com essas facções, o cara já costura para uma marca importante. Mas, pô, se eu faço tudo para o cara lá, por que eu também não posso fazer a minha marca? Exatamente. E isso começou Legal. a pulverizar no país afora. Aí, América Dificulta para os Latina. grandes, né? De certa forma, né? De certa forma, sim. Tu descentraliza É. para 2 ou 3 marcas, tu começa a criar milhares de marcas. É, exatamente. Mas o mercado também é muito amplo. Né? O nosso mercado consumidor para roupa é gigante. Gigante, né? É gigante. O Ivan, me conta uma coisa. Nasceu em Florianópolis, através de 2 estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. Que tamanho tem hoje a Audaces, 30 anos depois? Bom, até chegar nesse tamanho aí tem alguns passos que eu gostaria Por favor. de lembrar aí, porque a Audaces ela surgiu de uma inovação muito grande, né? Que foi optar por se trabalhar num mercado relativamente restrito que se tinha de confecção na época, né? E com empresas muito restritas, né? Importadas, caríssimas e tal. Então a gente buscou sempre uma inovação para ofertar também essa tecnologia que se tinha lá fora, aqui no Brasil, de preço num custo Competitivo. acessível, competitivo. Né? Na época era máquina, não era Não, software. só software. Software. Na época era só software. Era só Nasceu software. como software. Mas aí é que tá, eu faço a modelagem da minha roupa, monto no software, né? Faço a graduação, que a graduação eu desenvolvi uma peça no tamanho M, eu tenho que fazer essa escala do P, GE, GG, enfim, né? Cada vez que eu vou fazer um tamanho, né? Vou fazer do M pro G,
eu tenho uma outra modelagem, todo aquele trabalho de novo. Com o software isso se tornou automático. Mas então, é culpa de vocês que o M de uma marca é diferente do M da outra marca? É em ti que a gente tem que culpa bater, de então. vocês, então. vamos lá. É isso que eu visto Não, G não, num, sarrafo P lá no atrás outro, dele M também, naquele... Gostei muito desse ponto para explicar que, com o software da Audaces, você consegue facilitar muito o trabalho da modelista para O que tu atender queres essas dizer que se situações. todo mundo usasse Usasse Audaces, Audaces, o padrão o problema seria teria seguido. resolvido. O que acontece é que, pela diversidade cultural do Brasil, né, nós Tá temos... chamando a gente de gordo? Não, pelo contrário. Mas eu uso muito o meu exemplo. Quando eu tinha 19 anos, eu tinha 1,70 m de altura, né, e uma cinturinha bem mais elegante do que eu tenho hoje. Né? Hoje a minha camisa é cada vez maior, mas não porque eu cresci para cima, cresci para frente. Né? Enfim, então, mas com o software, você tem a facilidade de fazer esses tamanhos de uma forma bem mais assertiva, né? Atendendo essas demandas por corpos diferentes. Né? Não existe uma padronização. Fizeram estudos aí, criar uma tabela de Fizeram medidas. agora até um estudo recente, Isso, né, com relação ao corpo brasileiro. Né? Exatamente. Só que assim, o brasileiro médio... Sim. Né? É difícil, né? É bem complicado. Né? Onde é que vive o brasileiro É, médio? brasileiro Tem o brasileiro médio- extremo no norte, brasileiro extremo Brasileiro no sul. médio de Fortaleza e o brasileiro exatamente, médio de Blumenau são brasileiros. Considerar só são o médio e médios, mas- ignorar os extremos é ignorar praticamente a maioria das pessoas. Perfeito, enfim, né? Então, assim, o que acontece, o que aconteceu na evolução das marcas? Elas criaram as suas tabelas de medida. Né? Hoje você, se você é fiel a uma marca, você sabe, eu posso comprar uma calça 44 da marca tal que eu não preciso nem experimentar. Falando em digital, principalmente, né? Principalmente em digital. Né? E isso tem tornado a indústria da moda também muito mais especialista, digamos assim. Né? O que a gente vê hoje, aí, o pós-fast fashion, né? É que eu tenho muita... antes eu produzia muita quantidade de pouca variedade. E agora é o contrário. Né? E agora é totalmente Muita ao contrário. variedade Fala e ali, pouca quantidade pouso, de cada pouso, variedade. que fast. Fast fashion, que é Microfone, a Guilherme, moda, microfone. Desculpa. a moda imediata, né? Sim, A moda entendi. imediata, é. Fast fashion é que agora sim, antes as empresas tinham 2 ou 4 coleções. É perfeito. Agora tem 8, tem 16, tem, entendi. sabe, cada 2 semanas, É isso aí. outono meio inverno, outono e inverno junto, outono mais inverno, aí cara, é uma loucura. E a pandemia acelerou a isso Principesa tem uma absurdamente. coleção a cada 15 dias. É loucura. É isso aí. Ah, É loucura. ah. Por isso que eu- Eu quero estar dentro da promoção. Só que isso é uma situação é uma situação para venda, né? Porque a roupa sempre foi algo sazonal, né? Então tu ligado à comprava estação, uma vez né? por ano, 2 vezes Sim, por ano. essa calça agora tem, não, sei né? lá, 3 anos. Agora não, principalmente as É, mulheres, a né? diversidade Todo dia é o dia de cultural- uma compra, né? Rafael, a gente sempre, eu falava isso sempre, né? E tenho clientes que falam, né? Vou fazer roupa para mulher. Aham. Compra muito mais do que homem, né? Mas vamos pegar aqui os nossos pais, por exemplo, o guarda-roupa dos nossos pais e o nosso guarda-roupa. Já é bem É, diferente. faz sentido. Meu pai tinha 2 calças, 4 camisas. Tinha uma camisa pra e a- sair? E a Sim. roupa dinamista. Uma para dormir, uma para trabalhar e outra para ficar em casa. É. Hoje em dia o nosso guarda-roupa já é. Eu acho que a nossa realidade também é diferente, né? Acho que Não, a sem gente, dúvida. Sim. meu Deus do céu, não para mais. né, Exatamente, hoje em dia, né? e não para mais. E essa demanda chegou na indústria. A indústria tem que atender isso. Então, o tempo para se produzir isso, para atender essa demanda no momento certo, você só consegue com ferramenta. Como o Pancho falou aqui, se faziam 2 coleções por ano. Ainda tem empresas que fazem 2 coleções por ano. Vivas? É Empresas bastante comum. vivas ainda? Isso que eu mesmo? Sim, é bastante comum ainda. Só que o que acontece? Se um lead time de desenvolvimento para o início da coleção até chegar no ponto de venda é de 180, 200 dias, como é que eu vou acertar a moda? Né? Como é que eu vou ser assertivo nas cores? Como é que eu vou ser assertivo nas modelagens? Né? Só se eu tiver uma mãe de Ná. Exatamente. E nem assim. Né? Vou produzir camiseta branca com gola careca. Acabou-se. Isso aí pode ser que acerte. Sim. Mas daí para frente já fica bastante complicado. Até para perguntar, daí, você estava falando ali da história, daí você falou que começou ali na universidade, etc. Qual campo que primeiro eles começaram a trabalhar? Para onde eles foram para conseguir modelar e fazer com que a empresa crescesse? O que eles olharam primeiro, assim, não sei,
Para onde que a empresa surgiu? Para onde ela foi? Então, eu acho que foi na demanda de se ter ferramentas para se fazer de uma forma mais fácil, mais rápida, né? Olhando para a indústria. Olhando para a indústria. Então, quando eu vou citar o exemplo aqui de uma camiseta, né? Para modelista fazer uma camiseta e alterar alguma coisa naquela camiseta, né? Por exemplo, eu vou alterar a gola da minha camisa. Eu não quero mais a golinha redonda, eu vou fazer a camiseta com gola V, né? Ela não altera a gola, ela tem que alterar toda a peça. E alterando toda a peça, ela tem que fazer toda aquela engenharia, que de fato é uma engenharia, né? É um desenho em escala para depois produzir nos tamanhos, enfim. Então ela tem que redesenhar tudo aquilo novamente, né? Quando eu tenho um padrão de tamanhos ou quando eu tenho um padrão de confecção, até fica mais ou menos fácil, né? Eu vou repetir aquele mesmo trabalho. Mas quando começa a alterar, já começa a ficar inviável, o tempo fica inviável. Eu não vou chegar no meu ponto de venda no momento de compra, né? Que adianta eu lançar a coleção Dia das Mães agora, né? Por exemplo, teremos aí o segundo Natal, né? Para a indústria da moda é o Dia das Mães. Mas eu cheguei lá, minha coleção nova está no dia 11, está na loja. Não adianta nada, já foi no Dia das Mães, né? Então eu tenho que ter ferramentas para conseguir atender essa demanda de uma forma mais rápida e com uma qualidade maior, né? Há pouco tempo também o preço definia a qualidade, hoje já não é mais assim, né? Todo mundo quer consumir pagando menos, pagando um valor mais justo, mas também quer qualidade. Sim. Né? Então, esses anseios da indústria motivou, né? Abriu um leque para os idealizadores da Audaces, né? Para os fundadores, que aqui é um caminho que a gente pode. Tu chegou atuar. a participar dessa abertura de mercado externo, de internacional? Quando eu entrei na Tu entrou, Audaces, já estávamos começando, né? Mas a grande virada da Audaces no internacional foi em 2017, quando a gente fundou a fábrica na Itália. Pouco tempo, então, né? 5 anos. De fábrica, sim, mas atuando desde 96, salvo engano. Bem no começo já Não, foi minto, 96, não, 2006. 2005, 2006. Não. Eu acho que foi. Mesmo por aí. assim, Criaram né? uma Bem parceria, jovem, né? não faz tanto tempo. Não faz muito, não. E que tamanho tem essa Audaces hoje? Me conta, então. Hoje a Audaces tem em torno de 600 pessoas, direta e indiretamente, né? Estamos em 70 países. Caramba. Mais de 15 mil clientes ativos, né? Modelo SaaS, assinatura. Desses 15 mil clientes é bastante interessante porque a gente conta cliente como uma empresa, né? Mas dentro dessas empresas tem várias pessoas usando. diversas assinaturas, Sim. diversos usuários. Então são mais de 100 mil pessoas aí que utilizam simultaneamente as nossas soluções em algum canto do mundo ou em alguma escola do mundo, né? Que loucura. Imagino que as grandes empresas da moda usam Audaces, então. Sim, tu pode sim. citar de bons clientes da Audaces aí? Bons clientes Audaces, vou citar alguns aqui da região que fica mais fácil, né? A própria Principesa que tu Principesa Rafael do- citou da- do- ali, Principesa. o Guilherme lá, a Facchini, deixa eu ver outra grande. É que é difícil de lembrar Sim, nomes sim, assim, sim, né? sim. E cometer algumas injustiças. Claro. O fato é que eu citei duas empresas aqui bastante diferentes nos seus conceitos, né? A Verdade. Facchini, um volume de produção altíssimo para um mercado de moda infantil. O outro só e-commerce. E o outro só e-commerce, uma moda, um tipo de produção bem assertiva, com muita atenção ao mercado, né? Porque O drive total no cliente, né? exatamente, O cliente comanda o negócio. muita proximidade, né? E ele tem que ter uma velocidade muito grande para se produzir, para se traduzir isso. Esse deve usar o Audaces no centavo, assim, né? Cada centavo que ele põe deve valer a pena, né? Não é Porque ele dúvida. tem muita velocidade de produção, né? Exatamente. Produção de coleção nova, né? É isso Cada aí. 15 dias ele larga uma coleção nova. E a tendência é que não se tenha mais coleções, eu acredito. Né? Porque faz sentido. a coleção vai ser criada pela demanda do mercado. Eu Sim, tenho que atender o meu mercado. exatamente. Afinal de contas, eu tenho uma empresa, não é para criar uma peça bonita para a minha marca. Eu tenho que criar uma empresa
para que isso seja rentável. Né? E aí E vai isso é acabar a moda, importante Maria. enquanto... E aí vai acabar a moda. Vai acabar a tendência, melhor dizendo, não a moda. Eu a acho que daí tendência. vai aumentar, né? Porque as sei tribos lá. vão criar suas modas. É verdade. Não, já é assim, né? Já é. assim. Agora, cada vez mais, sai da roupa do modelo direto para o artista. Isso faz acelerar. É. A Maria está falando, repete que o pessoal não está ouvindo lá. É. Primeiro, antigamente, até uma marca famosa passar por um corpo de um artista demorava um tempo. Entendi. Hoje em dia não, saiu da passarela, já está direto no Entendi. Já tá lá. Que é o fast fashion, né? A Maria está falando ali no microfone, que não está no microfone, é que antigamente, saída das passarelas até alguém realmente estar vestindo aquilo demorava muito, né? E hoje em dia não, né? Apareceu na passarela uma semana, a Zara mesmo disse que entregava aquilo em, não sei, em 90 dias estava nas lojas, né? Então que é o fast fashion, né? Grandes magazines aí já estão com coleções de 7 dias. Mas também está acontecendo ao contrário. Né? A moda está produzindo o que surgiu de moda na Tá rua. sendo influenciada pela rua. Exatamente, né? Saiu, eu li um artigo aí do Big Brother, que é aquele Thiago Abravanel lá, uma roupa toda customizada, né? E isso é uma tendência que vem crescendo fortemente. Nasceu dele aquela história dos pijamas e daquelas roupas todas cheias de não desenho. sei se Não sei se nasceu nasceu ali dele, ou mas foi impulsionado. Foi Mas, impulsionado ali, né? Mas existem histórias aí fantásticas de sei lá, o cara surgiu num Big Brother desse, ou numa novela, enfim, com uma cueca diferente, um calção diferente. Cara, quem botou na loja primeiro... na minha se época lavou. era novela. Né? A camisa do Edson Celulari no filme, numa novela não sei o que, cara, aquilo era, sei lá, eu acho que até no mercado tinha aquela camisa, sabe? Mais ou menos por aí. E é loucura como a gente é muito influenciável, né? Sem dúvida. Sim. E Facilmente. cada vez mais e de forma menor, né? Não é mais aquele grande influenciador de uma novela, às vezes é um influenciador pequeno, Digital né? agora. Digital, diferente. De nicho, né? De nicho. Porque antigamente aí a gente as tinha- influencers, né? A gente tinha as estrelas da TV como referência, né? Hoje não são só elas, né? Pelo contrário, tem muita gente aí no digital, né? Lançando moda. Aí, falou Pancha, sobre assim, ó, isso, cara. o que é falando sobre isso, assim, numa visão um pouco diferente. Não existe na história da humanidade, eu acho, uma geração que viveu uma revolução tecnológica tão grande quanto a nossa, né? Verdade. Talvez eu e o Pancho que sejamos 44. um pouquinho... Mais velhinho. Um pouquinho Mais mais velhinho. velhinho. 43 ainda. 43 então. Eu tenho um pouquinho mais, né? Mas enfim, eu me lembro da época que para se fazer uma ligação telefônica, Eu também sou dessa época, cara. Esperava na levantava fila o pra minha mãe com telefone. as coisas. Não, levantava o telefone de casa. Tu tinha telefone em casa? Tinha, Então era um top. ramal da central, né? Pedia na central, para a central fazer uma ligação para Florianópolis, para de noite te retornar com a ligação. Caraca, que doido, né? Hoje em dia a gente fala com imagem de altíssima qualidade. Demora com- assim. A hora que quiser. E se demora Meu 3 Deus. segundos para... Se não te atende no WhatsApp, vai dar merda Nossa, já. tu entra no WhatsApp, aquela bolinha tá girando lá, tu quebra o celular. Já tá puto. Então, assim, ó, e ninguém viveu isso. E isso tudo passou também pela indústria e, consequentemente, chegou na moda, né? Aliás, passou pela moda e chegou na indústria. Né? Então, essa velocidade, as novas gerações aí, elas estão para elas é muito comum a velocidade, é muito rápido, né? Desde a da informação, eu costumo dizer que na terceira revolução industrial, por exemplo, né, quem tinha informação detinha o poder. Verdade. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia é quem sabe o que fazer com a informação. Quem executa é que tem o poder. Quem sabe utilizar a informação, quem executa da melhor forma, porque ninguém vai saber tudo a todo tempo. E quem sabe muito, às vezes, tem medo do risco. Exatamente. Quem sabe demais exatamente, tem medo do risco. Então, assim, ó, na indústria da mesma forma, né? Falando de empreendedorismo, né? Eu tô buscando um melhor momento. Eu tô ou dentro da minha empresa, não, eu quero investir nisso, mas vou esperar o mercado dar uma reagida. Cara, o fato é que tu está esperando. Enquanto tu está esperando, alguém está indo para frente. Eu vou aproveitar o teu conhecimento desse mercado por trás das cortinas, né, que eu acho que é o teu conhecimento. E para onde é que a gente está indo com relação a isso? A gente pincela um pouco, mas pensa, tem muita moda saindo, né? Tem muita gente criando marca, né? Às vezes uma pessoa que às vezes não tem nem... Cara, eu acho que na maioria não na maioria, mas muita gente que não tem indústria, não tem nada. O cara está criando uma marca, aí ele terceiriza absolutamente toda, né, aquilo lá.
vai para isso mesmo? Vai ser nanomarcas? Assim, Esse é o ó. futuro do que essas marcas extremamente reconhecidas que a gente tem hoje, sei lá, Gap, Guess, Lacoste, vai ser essas nanomarcas que vão ser o futuro do mercado ou não? Ainda vai ter essas grandes marcas? Eu acho assim que ainda vai ter essas grandes marcas. Né? A forma de se trabalhar, disso chegar no mercado é que vai ser diferente. E já está sendo diferente. Né? Na Europa a gente vê muito hoje a produção em escalas menores. Né? Por exemplo, eu tenho falando em tecnologia aqui associada, né? Uma máquina de corte de multicamadas que corta aí, sei lá, 1000 peças de roupa em 1 hora e pouco. Né? Mas eu tenho que ter 1000 clientes para comprar só aquele ali. Né? Ao passo que eu tenho um monte de cliente que quer essa camisa de um jeito tal, com a estampa tal e não sei o quê. Para esse caminho, eu acho que cada vez mais vai se direcionar. Né? Ainda assim, o mercado é gigante demais. Tem mercado para tudo ainda. Né? Não dá para se dar um padrão. E cada vez menos vai se conseguir um padrão, eu acredito. Porque com a informação, cada vez mais eu vou me associando a menores grupos, a identidades diferentes desses grupos, né? Que foi como surgiu a moda lá no A gente no não vai passado. produzir nossa própria roupa. Cara, E tecnologia... ter uma máquina não, lá e tu olhar no Instagram e mandar para a máquina, a máquina impressora produz. 3D... Não, aí pode ser, mas é Talvez tempo, é seja. empenho, né? Tu tens tempo para fazer isso? não. Então, esse é o grande. esse que é o esse negócio, grande, né? A gente esse não tem é o disponibilidade para fazer isso. Né? Mas sem dúvida, o grande diferencial é, hoje e vai ser daqui para frente cada vez mais, a inovação, né? Eu fazer melhor, né? O que eu já faço, e fazer diferente e rápido. Né? E sem ferramentas, sem tecnologia, não se faz isso. Mas eu tenho até uma pergunta, porque se tu, principalmente no mundo que a gente está aqui, né, de Blumenau, tu olha a oportunidade na área de tecnologia, todo mundo querendo ir, e uma galera indo, e daí a gente está falando agora da parte têxtil e a gente sabe que tem várias empresas. Não estou colocando só na parte da informalidade, mas a gente tem que entender que estariam criando confecções novas. É basicamente isso. Isso meio que parece fora de uma realidade normal. O cara ir lá, eu vou criar uma empresa. Que empresa você vai criar? Eu vou criar uma confecção. Tipo, agora eu vou colocar várias pessoas para trabalhar numa confecção. Isso não acaba atrapalhando. Não sei se isso está acontecendo. Tem assim, várias confecções entrando no mercado ou o que está acontecendo? Então, elas estão, na verdade, indo para um ramo da tecnologia? O que está acontecendo, basicamente? Eu acredito que tenha os dois caminhos. Tá? As empresas consolidadas, que já têm um mercado, que tem que cuidar desse mercado e cuidar desse cliente, elas acabam se direcionando melhor, né? Filtrando melhor a sua área de atuação, escolhendo, bom, eu vou fazer isso aqui. E vou fazer cada vez melhor para me tornar... do nichado, né? Ele é nichado. Exato, vai definir o seu nicho e vai trabalhar fortemente naquilo. Por outro lado, as empresas muito grandes, muito inchadas, né? E aí inchadas, vou fazer um link aqui com conhecimento e tecnologia, né? É muito comum você ver hoje, eu estou precisando fazer um controle do meu PCP aqui para fazer o pré-custo da minha peça. Pré-custo. Vou pegar o pré-custo da minha peça. Isso eu faço tudo no Excel, né? Hoje em dia, normalmente, se faz no Excel. Só que não dá tempo. Então, eu vou contratar mais uma pessoa para fazer no Excel. E mais uma pessoa para fazer no Excel. Né? Em vez de eu vou contratar uma ferramenta específica para fazer isso. Entendi. A gente ainda investe mais em pessoas do que em tecnologia. Exatamente. Né? Quer dizer, eu vou criando o controle do controle e esqueço de fazer a gestão. Né? Isso passa pela educação. Sim. Né? Então, passando pela educação, eu vou deixar de, entre aspas, ler as manchetes e vou ler a notícia. Ou seja, eu vou deixar de buscar o que me falam que é mais fácil e, de fato, estudar o mais certo. Né? E aí que entra a tecnologia. Nesse paralelo, a gente tem que pensar também que a indústria de confecção é a segunda maior empregadora do Brasil. A primeira que emprega mais mulheres. Caraca. Que emprega mulheres, né? Primeira empregadora de mulheres. Então é o seguinte... Qual que é a primeira? Alimentos. Alimentos. Faz sentido. Então, assim, necessidades básicas, né? Alimento, roupa. Isso aí. Então, assim, eu tenho uma facção que presta serviço para uma grande marca com, sei lá,
40 costureiras. A grande marca desliga a minha facção porque o private label dele lá, o Magazine, vou pegar um exemplo real do que aconteceu pandemia. Isso. Pandemia, parou tudo, meu Efeito Deus cascata. do céu, para tudo. Parou tudo, né? Aí o mercado veio, começou a reabrir as lojas, começou a se arrastar, a pandemia foi diminuindo, né? Pô, todo mundo querendo consumir, vai ser um estouro de mercado, o verão vai vender demais, não sei o quê, vamos produzir, né? Foram atrás de produção. O mercado de moda e confecção, o mercado de confecção cresceu, o mercado de vestuário na ponta cresceu nesse período. Só que a expectativa de crescimento era muito maior. Né? Então veio uma retração. Não, o mercado caiu, para de produzir. Né? Nesse para de produzir, eu tenho que desligar uma facção com 30 costureiras. Sim. Essas pessoas fazem o quê da vida? Bom empreender. Só Tô sabem brincando. costurar. Sim. Exato. Entendeu? Mas geralmente a maioria delas vai montar a sua própria facção, né? Perfeito, era isso que eu ia dizer. Ou monta a Confecção. sua própria marca, Confecção, né? Monta a sua própria confecção. E aí é que surgem os polos e surgem as pequenas marcas Vai se redistribuindo. que vai vão se redistribuindo. Exatamente. Ah, tá, entendi. Então, assim, é cíclico demais. Fecha um grandão, vai abrir um monte de pequenininho. Vai abrir um monte Quando de tu pequenininho. falou em a galera pediu Audaces com relação a isso, me explica melhor. Era a galera que estava aprendendo talvez na faculdade ou sabia da tecnologia e queria mais esse conhecimento? Então, basicamente as pessoas que trabalham com moda, a gente até fala lá na ProA, assim, né? Quando o cara, vou fazer uma estampa numa camisa, alguma coisa nesse sentido, né? A gente até brinca, né? Se tu for fazer uma camisa é simples. Agora, se tu for fazer 10 mil, tu tem que ter um padrão, né? E daí tu tem que colocar isso, se tu conseguir colocar num software, ter um padrão, conseguir organizar isso tudo, facilita muito. E o Audaces basicamente faz isso. É isso aí. Ele deixa num padrão perfeito e ainda existe a máquina que está por trás e algumas empresas já tem aqui na região, tem essa máquina também, que já tinham nos procurado, que daí tu une o hardware, né? Isso. Com o software, que daí já a assistência é melhor. E daí essas pessoas que já conheciam moda, já tinham esse conhecimento, queriam utilizar o software para incrementar ainda mais, né? E conseguir, às vezes, uma vaga mais interessante. Então, quando a gente trouxe isso, une já esses dois mundos, né? Então, Tem alguns nichos dentro desse mercado que são fantásticos ainda, né? Obviamente, costura, né? Mão de obra para costura, que é a mão de obra da máquina de costura mesmo. Essa aí é gigante, né? Todo mundo procura costureiros. Mas também precisa muito, né? Existe um espaço muito grande para pessoas que estão entre a criação e a produção. Né? Todo mundo fala em ser estilista pelo glamour, né? Modelista, que seria o engenheiro, né? Vamos para uma forma mais fácil de entender. O estilista, o arquiteto, o modelista, o engenheiro, que faz a Cara, coisa que faz acontecer. Faz aquilo, acontecer É o que mesmo. executa. Modelista é muito difícil hoje. Né? Então, o mercado tem O modelista seria o usuário do software daí. Seria o usuário do Entendi. software. O Audaces tem uma plataforma integrada, desde a criação, desde o 4D, Até a onde máquina, você né? desenha num avatar o teu estilo, né? A parte visual da tua peça, faz simulação de cores e tal. Depois, passando pela engenharia, que eu vou construir essa roupa, eu preciso construir a planta dela, né? Ela ECAD. nos recortes, enfim, que linha que vai utilizar, quais os pontos de costura, quais as variantes de cores que eu vou usar, qual a minha grade de tamanho, né? Qual o meu preço que eu tenho que chegar lá no meu ponto de venda. Né? E ver se aqueles insumos ali todos são possíveis. Quando você não tem uma ferramenta para fazer isso, você vai construindo essa situação aqui e chega num momento que você precisa ter a peça física. Né? Então você vai construir a peça física em cima de informações que tu recebeu do processo anterior. Né? A probabilidade dessa peça física, que é chamada peça piloto, né? É a primeira peça que se construiu fisicamente para se validar. Não ser assertiva é enorme. sim. E quando isso acontece, eu tenho que refazer, ou fazer alterações, ou ajustar. Se a gente for pensar que cada peça piloto tem o valor, e aí de fato o valor de 10 peças prontas no ponto de venda, essa peça é caríssima para que eu esteja refazendo.
né? E se eu vou fazer alguma coisa que eu já fiz, eu estou perdendo tempo. E o tempo também é caríssimo. Sim. Né? Então não tem para onde correr. A gente está falando também, né, que às vezes o pessoal está muito ligado a serviços, né? A gente está falando da indústria, né? Sim. Que o lucro final é muito pequeno, né? Porque daí tu ganha na escala, né? E tu vende na escala e o lucro ele é... E o grande, o lucro mesmo está nos custos invisíveis. Isso. Né? Não está nos visíveis. Nos visíveis fica fácil. Né? Mas eu tenho que ter ferramentas que é muito comum se ver a reatividade. Né? Ah, aconteceu um problema, eu vou lá e resolvo aquele problema. Aconteceu outro problema na modelagem, eu vou lá e resolvo o problema da modelagem. Ah, aconteceu no corte, eu resolvo o problema do corte. Eu não estou administrando ou fazendo gestão, eu estou resolvendo o problema. Sim. E não estou vivendo a solução, estou vivendo o problema. Né? Por isso que é comum da gente encontrar estilistas, empresários, o cara estressado, porque ele vive problema. Sério mesmo? Estressado? Nunca vi. Nunca vi. Cara. Tu vais conhecer alguns ainda. Tu me chamou a atenção com relação ao piloto, né? Ainda faz sentido fazer o piloto com tanta tecnologia, Sim. sabendo exatamente como aquela roupa vai ficar? Não sabe? Esse que é o problema. Não, aí é que Mas tá. será que não... Vamos lá, falando em digitalização, né? Vamos falar em games. Cara, o movimento Mas da o game roupa... é matemática pura. A moda não é matemática pura. Desculpa aí. Mas eu vou te falar, com as ferramentas audácias você consegue reduzir esse custo em Imagino que sim. 300%. Mas sem ser produto, exagero, tá? aquele produto final Audace, vamos lá, ainda falando em digital, ele ainda é digital. Sim. Eu não consigo colocar ele para venda como uma coleção. Consegue. Como se eu fosse testar isso? Vamos lá. E aí eu só produzir se tiver impacto Isso lá no final? foi um mercado que os nossos clientes descobriram, né? Na pandemia eu tenho um caso de um cliente que, por exemplo, ele não podia tirar as fotos dos modelos, Tá. né? Então ele usou o 4D para divulgar aquilo lá, né? Porque não posso juntar criança, não Sim. posso juntar fotógrafo, não Metaverso. posso... lançou Eu, o criou um ia avatarzinho. falar essa palavra, mas eu não mas é mais ou menos por aí. Não quero falar muito, Não né? quero falar metaverso, né? Material esportivo é um exemplo bem clássico, né? Ah, vazou a nova camisa do São Paulo. Vazou não, o cara lançou ali Jogou para ver para qual ver era. o que vira. Jogou né? pra galera. E assim, a cor ficou legal. Isso eu citei a do São Paulo porque o São Paulo lançou uma camisa azul há uns anos atrás, um azul bem clarinho, né? Que foi clássico, deixou escapar para ver, será que vai testar. né, vai testar esse azul aí? E não rolou, né? Rolou, vendeu pra caramba. É mesmo? vendeu pra Azul caramba. clarinho, São Paulo, eu nem sabia disso. Então isso se tornou até uma prática, né? E a ferramenta que permite isso, né? Para não ser bem tão enfático assim, acabar com a peça piloto, Não vai. não sei, talvez vá. Ou em alguns segmentos consiga, né? Mas que eu faça essa peça piloto 5, 6, 10 vezes, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu vou fazer uma peça assertiva. Né? Hoje o nosso cliente ele tem a possibilidade de testar, né, visualmente toda a engenharia, testar a costura da peça, tudo de forma virtual, independente do lugar que ele esteja no mundo. Badinho, deixa eu entrar até na parceria com vocês, né, com o ProWay. Vocês dão capacitação também? Vocês dão como é que funciona a relação da Audace com o cliente? É só entregar o software e acabou? Como é que funciona? Não, a Audaces hoje tem alguns braços, né? O braço principal que são o desenvolvimento e a fabricação, né? Então nós temos uma fábrica de maquinário aqui em Santa Catarina, na Palhoça, na Palhoça. na Grande Florianópolis, que É fabrica... caro para fabricar lá? Por quê? Tanta outra cidade menor. Eu acho que foi indo, né? Tava lá, né? E uma outra fábrica também desses maquinários na Itália. As duas fábricas, as duas plantas produzem o mesmo equipamento, com a mesma tecnologia, desenvolvimento Audaces, né? Tem a parte de desenvolvimento de software e administrativo, que é também em Florianópolis, né? Indo para as praias do norte ali, perto do Celta, enfim. E aí depois os braços de atendimento, de serviço, que são as franquias, né? Então as franquias têm o braço comercial, o braço de serviço e o braço de capacitação, né? Mas são capacitações mais específicas, digamos assim, né? Eu vou fazer a implantação do Audaces 360 nessa empresa, então eu vou treinar o designer, vou capacitar
o pessoal do compras, vou capacitar a modelista, vou capacitar o encaixador, vou fazer a capacitação de todas as pessoas. Para a pessoa que quer se preparar para o mercado, né? Que aí eu vou me candidatar a uma vaga de modelista. Sim. Eu conheço o Audace 360. O cara já está lá na frente Isso. Aí tem os nossos parceiros. E aí é esse tipo de gente que procurou vocês, Isso, provavelmente. Aquele exatamente. cara que está atrás de uma vaga de modelista, de estilista e tal, e que quer ter esse conhecimento, porque sabe que muita gente usa Audaces, né? Acho que é por aí. Eu vou até aproveitar a pergunta que tu fez no outro podcast, eu vou transformar sempre isso em um corte, né? Assim, quais as oportunidades que a gente tem nessa área, né? E quais são as principais vagas, assim? Porque hoje tu falou ali, né? Tu falou estilista, tu falou... Modelista, modelista e consultoria. etc, né? Quais são as oportunidades que... Quem está escutando a gente nunca ouviu falar em Audaces... O cara poderia ser... A mulher poderia E se aceita ligar. um ex-investidor anjo, não? Para mandar um LinkedIn para te aprovar? Eu te passo os contatos. Estou gostando desse mercado aí. Vamos lá. Eu acho assim, que o mercado está muito, muito amplo e cada vez mais ele vai ficar mais específico, vai exigir maiores, como já tem exigido, né? Maiores relacionamentos ou melhores relacionamentos interpessoais, né? Para depois você aprofundar conhecimentos. Né? Soft skills. Então, se nós estamos num polo têxtil e de confecções, eu tenho que primeiro entender que, mesmo eu sendo um artista, um estilista, aquilo que eu vou desenvolver vai ser feito para alguém comprar. E então eu tenho que ter uma visão mais ampla. Não é só para minha vaidade e ego, Não é né? para minha Exato. vaidade. Então eu tenho que tornar aquilo rentável, né? Essa visão é difícil de ter, né? Essa visão é difícil de ter. E pessoas assim, para qualquer área terão espaço, principalmente dentro de uma indústria. Né? O modelista, eu fiz umas anotações na hora que eu cheguei aqui, porque uma relação muito, muito, muito fácil de se fazer, né? Que é a moda sustentável, com, né, o equilíbrio ecológico, algodão natural, tal. A indústria da moda no mundo consome 93 trilhões de litros de água por ano. Que loucura. Só perde para a indústria de alimentos. Para se fazer uma calça jeans, são 5 mil litros de água. E se eu tiver uma ferramenta que vai me economizar em 3% o meu consumo de tecido, Faz toda a diferença. quantos litros d'água eu estou economizando? E se a modelista que desenvolve essa calça jeans não tiver essa percepção, né, a minha indústria, não adianta eu ter um elo faltante. Né? Então, essa visão eu acho que é determinante para o mercado. Agora, falando específico, modelista, né, formação em modelagem, o mercado é muito carente. O pessoal ligado a custos, né, que trabalha na engenharia da peça, no PCP, na organização, né, gerentes industriais. Agora, o gerente industrial, como eu falei lá do confeccionista também, não é o cara para viver um problema, para resolver problema. É um cara para evitar problema. Né? E aí eu costumo dizer, ele só vai evitar problemas se ele tiver ferramenta. Sim. Né? Se ele tiver dados reais e confiáveis para que sejam possíveis de análise e antecipar novos problemas. Né? Vou citar um exemplo bem claro disso. A minha coleção tal deu um problema no corte. Pô, quando é que tu descobriu esse problema do corte? Quando estava lá na costura. Cara, já foi, velho. Já foi, já costurou, tu vai jogar fora, ou vai vender a preço de saldão, o que for. Né? Então tu tens que ter ferramentas, e aí essas ferramentas inevitavelmente são tecnológicas, para te acompanhar em todas as etapas do processo. É o que tu falaste antes, né? Hoje o que é determinante é como usar a informação. Como usar a né? informação, não ter é a ter. informação. Eu tenho um monte de controle, tenho um pessoal que controla a minha cronoanálise, eu tenho um outro que controla a produtividade, máquina por máquina, eu tenho outro tal. Como é que ele controla? Não, ele vai anotando, tá tudo aqui, papapá, tá aí, deu erro lá. Deu? Daí o cara anota, tá, quantas vezes esse mês deu esse erro? Não, então daí eu tenho que esperar ele lançar no Excel ou não sei aonde para analisar. Cara, já foi, nunca mais vai analisar. Tu vai fazer o outro. O Audace 360, ele cuida de todas. O cara que tem esse software, ele tem tudo. Com relação ao RP também, faturamento. Audaces, assim, ó. Audaces é uma. Não é a parte de PCP, de RP, não. Né? É a parte de produção. É produção, Mas é a única empresa no mundo
que desenvolve soluções desde a criação até o corte. Né? Existem 2 no mundo, mas a Audaces é uma delas. Né? Mas é a única que todos esses processos são integrados. É a indústria 4.0 na confecção, na moda, a única empresa preparada que desenvolveu soluções para todas as etapas, desde a criação até o corte e separação, é a Audaces. Ô Ivan, eu lembro de Audaces como algo grande, principalmente porque eu sempre vi a marca na Febratex, né? Que é uma feira gigantesca, que reúne todos os principais fabricantes de máquinas, principalmente em software para a indústria têxtil, né? E também no SMC, eu lembro, vocês fazem ainda parte do Santa Catarina Moda e Cultura, né? Sim, sim. Ao lado de diversos também grandes indústrias aí da nossa região. Que tamanho tem o cliente de vocês? Tem todos os tamanhos? O pequeno também usa Audaces? Como é que funciona exatamente isso? As nossas ferramentas hoje são a mesma tecnologia disponível para uma empresa do porte Facchini, por exemplo, até maior, né? É utilizada por uma empresa de duas pessoas. Né? Caramba. Normalmente E usa, o marido clientes, cuidando das vendas e a clientes mulher. desse porte? Tem. Não são poucos, tá? É mesmo? Não são poucos. E a mesma ferramenta, a mesma tecnologia. O que muda é como eu vou usar isso e em que quantidade, né? Se eu tenho lá, sei lá, 4 estilistas, 5 estilistas, uma licença para cada pessoa do estilo. 2 modelistas, né? Todos os acessos são online, então facilitou muito aí o home office, né? Muito utilizado, que permaneceu, né? Então, Mesmo antes da pandemia. mesmo Já antes era da assim. pandemia já era, mas assim, não era tão valorizado. Entendi. Sim. Faz Né? sentido. Não era tão valorizado. E a gente costumava dizer isso, né, comercialmente falando, né? Cara, como é que Entrava no ouvido e saía no outro. Depois da pandemia, a galera prestou como é que tu atenção, quer que o teu estilista seja criativo das 8 às 18? Né? Normalmente... Ou porque um estilista na tua fábrica, né? Se o estilista pode estar em Hong Kong, né? Exato, tu prendeu o cara ali, né? Então tu entra num setor de estilo tradicional, vamos dizer assim, é pesado, tá todo mundo sempre atrasado, né? A coleção tá atrasada, se tornou praxe, né? Admitir lá, eu tenho 10 dias de tolerância. Cara, 10 dias de venda, né? Vamos analisar a venda. O estilista entende que, aquela visão que eu falei ampla, né? Se ele não tiver essa visão, por exemplo, se eu atrasar em 10 dias a minha entrega, são 10 dias de faturamento no lançamento, que é onde eu faturo mais. Né? Se eu vendo 1000 peças por dia, então são 10.000 peças que eu vou deixar de vender. Imagina. E essas 10.000 peças não adianta, que eu não vou recuperar. Não recupera. Né? O que acontece? Entendendo que é admissível que apenas 70% do que eu desenvolvo numa coleção, eu tenho certeza que eu vou vender pelo preço que eu queria. Desculpa, apenas 30% eu vou vender Entendi. pelo preço que eu queria. 70% eu admito os outlets, eu admito... Cara, 70. É coisa pra aí caramba. tu anda no shopping, Rafael, é absurdo, né? Mas você anda no shopping no dia 2 de janeiro, no dia 26 de dezembro, já está em promoção. Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Eu achei sempre uma loucura. O Nem cara tava errou. entrando o inverno e o cara já tava com saldo de inverno. Por quê? Sim. Porque o cara errou Comprou mal. o que ia fazer. Ou vendeu mal também. Vendeu mal, chegou atrasado, entendeu? Alguém chegou na frente. Alguém chegou na frente. Né? E quem chega na frente bebe água limpa. Né? Boa. Da mesma forma, agora, o mercado está retraído. Está retraído? Será que está retraído mesmo, de fato? Né? Ou o consumo está mais consciente? Sim. Isso com Ninguém certeza. deixou de comprar. Sim. Está todo mundo comprando, só que de uma forma mais consciente. Então, não é um momento de deixar de investir. Por quê? Porque a aceleração vai voltar, não tenha dúvida disso. Né? Mas será que volta, né? Como foi não nesses tenho últimos anos? Não Porque eu tenho achei dúvida. muita pungência, né? Nos últimos anos, aí quase todos os mercados estavam hipervalorizados, tudo muito líquido, muito dinheiro para investir. Eu acho que isso não é muito. Se não a gente faz for- muito sentido com relação aos últimos A 10 minha anos. visão com relação a isso é a seguinte: sempre vai ter que crescer. Sempre. Não se admite estagnar. Sempre tem que crescer, senão a economia para. Né? No mercado de confecções de moda, o Brasil tem um diferencial importantíssimo. Primeiro, ele domina a cadeia, desde a produção do algodão até os pontos de venda com um mercado gigantesco como nós temos. Né? Nesse intervalo aqui, talvez eu tenha as pessoas mais criativas do mundo, Caraca. né? Que são os nossos estilistas, os nossos criadores. Né? Porém, eu também tenho aqui
uma falta de preparo do meu mercado, desde funcionários ao próprio empreendedor, né? Que, cara, se deu certo para ele, não, é só produzir a roupa que vai dar certo. Vou te fazer uma pode pergunta ajudar que ele. é doida. E aí é assim. que entra exatamente. O Brasil é um país. Eu concordo contigo em ponto e vírgula com relação principalmente à criatividade e tudo isso. A gente não tem uma super marca, né? Assim como principalmente a Europa. Tem alguma. Com relação à valorização cultural? Tem alguma coisa que impede isso? Tem não? algumas aí que. Eu acho que não, tá? Eu acho que é questão de posicionamento mesmo, né? Porque a gente tem algumas marcas importantes aí, né? De destaque aí. Aqui em Blumenau, a Dudalina, né? Tinha, que se destacou. Talvez Mas eu até falo mais de mundialmente. supermarca internacional. Isso a gente não tem no Brasil, né? Acho que não, porque há pouco tempo que o nosso mercado começou a olhar para fora. A gente é jovem eu acho que ainda é nisso, exato. né? A faz gente sentido. começou a olhar para fora muito tarde, né? E a gente precisa se preparar, né? Se você Porque, for... pô, a gente tem um mercado forte aqui. Boa tarde, boa tarde. E isso também é um problema para nós, né? Porque como a gente tem um Exato. mercado forte, a gente olha nosso mercado e esquece lá de fora, né? Só Sempre que tem assim. uma grande mudança aí que nos favorece, pensando de forma ampla, que é como esse mercado se comportou nos últimos anos, né? A gente não tinha marcas nacionais de fato. Talvez lá nos anos 80, OP, ou uma ou outra, né? Hoje já não. Hoje eu já tenho marcas nacionais fortes, né? Mas eu tive um período que as minhas marcas boas, as marcas de destaque eram regionais. Agora não. Agora eu tenho marca de Fortaleza que vende aqui. Eu tenho marca de Brusque que vende lá em Fortaleza. Eu tenho, né? E nós temos um país que tem todas as estações do ano, o ano todo praticamente. Sim. Faz sentido. É Né? verdade. Então, assim, nós temos um mercado consumidor muito forte. Né? Somos privilegiados. Somos privilegiados. Acho que dava para falar mais umas 10 horas de moda aqui, principalmente o que a moda vai trazer no futuro. Eu acho muito legal. Esse bate-papo é muito criativo também, Abre né? a cabeça, Abre a cabeça. E a gente vem trazendo pessoas aqui, né, que com a gente fala sobre esses assuntos. E é engraçado um ponto que tu colocou, né? Tem gente que tem essa parte da criatividade, tem um talento e às vezes parece que tem um ranço do computador, sabe? Tem um ranço da tecnologia e isso é uma coisa que acaba acontecendo muito, sabe? Porque quer continuar colocando as coisas no papel e etc. Mas a gente traz e conversa com a pessoa para que, se ela consegue controlar essa habilidade, ter a visão que ele falou aqui, que a gente também traz lá dentro, que é a visão do negócio, né? Tu desenhar uma coisa, não é deixar, tipo, limitar a pessoa naquela criatividade que ela tem, naquele desenvolvimento, mas ela olhar aquilo ali como realmente um ganha-pão. Senão se vira simplesmente um hobby. E tem muita gente que não evolui, eu acho, dessa questão de sair do hobby, sabe? Para realmente ganhar dinheiro. Hoje a gente abre mais a mente para isso, para realmente, pô, meu filho desenha bem, né? A minha filha desenha bem. Será que eu posso talvez investir nisso, né? Ah, não vou querer tornar essa pessoa que desenha bem ou que tem essa criatividade num advogado, por exemplo, tô chutando aqui, Desenvolver né? as habilidades. né? Desenvolver as habilidades dela. E às vezes a gente pode trazer E isso o lá artista dentro. é muito assim, às vezes, né? Essa distância do digital, esse ódio, às vezes, do digital e as coisas serem mais manuais. O artista é muito assim. Mas, cara, é um erro, para mim, na minha opinião, um erro grosseiro, né? Porque cada vez mais a gente tem sido mais digital, né? Cada vez mais tem muito mais oportunidade digital. Tu pode ser um estilista de games, né? Por que tu não vai fazer uma coleção só para games, né? Que é um mercado extremamente rico, né? Então, Eu assisti um podcast antigo, um passado aí. chamando a gente velho agora, gordo e velho. Eu acho que era o sétimo ou oitavo, não lembro. Mas enfim, onde vocês citaram, né? As novas profissões, o que se tinha há alguns anos atrás, o que vai ter daqui para frente. Vai mudar tudo, já está mudando tudo. né? Bastante. E a gente nem assim, percebe o quanto já mudou, né? É loucura exatamente. isso, né? Isso que é o fato. O mercado não está para amadores. Ponto. Não está. Cada vez mais. Nós estamos acostumados a receber os enlatados, né? Fomos acostumados a receber os enlatados como uma verdade, né? Agora a informação está aí para quem quiser. Sem fronteira. Só que a gente aprendeu a ler manchete. É. Não lemos a notícia. Eu sei bem reforço disso. isso o A gente tempo fala todo. muito isso, né? Né? A gente não lê a notícia, a gente lê a manchete. E quem escreve a manchete escreve aquilo que você quer, que ele quer que você entenda. Ponto. E não o fato. Verdade. Né? Então, assim, se a Thumb. gente não. No YouTube se chama thumbnail. É, perfeito. Eu utilizo bastante isso, um tripé, né? Que é pessoas, tecnologia e conhecimento. Se você não tiver
esse tripé, a engrenagem não roda. Sim. E se faltar um desses elos, também não vai rodar. Então eu tenho que me preparar e estudar. Obrigado demais, tirar teu tempo, contar um Cara, pouco foi um rapidamente essa história de uma hora Dava aí. pra ficar muito mais Dava tempo pra como tu ficar. falaste, A meu gente Deus. falou muito pouco no final de Audaces, tá? Da Então, história. contei pouca Ele história. ele escreveu Vai me... Anotou um monte e não usou pra nada. o primeiro e o segundo testamento ali, não deu pra falar absolutamente Eu nada. escrevi alguns tópicos do crescimento da empresa, o que marcou o crescimento mas da é empresa. importante. Não vai faltar oportunidade. Nossa, Guilherme, vai ser um obrigado por grande trazer o Ivan prazer, aí, trazer a Audaces, essa Legal, história. foi muito Pancho, obrigado legal. demais. Obrigado a aí. vocês também. Obrigado, Ivan. Obrigado, Guilherme. Não esqueçam das redes sociais, tem uma a mais para adicionar, então podcast ATDQN, Pancho com BR, Real Rafa Silva, Guilherme GT. Guilherme Tem GT, underline GT. Ivan.badim. E ProWay, né? Ivan.badim, ProWay, Procura Maria Audaces Buchmann. também. Qual é E só? o Audaces? Audaces. Audaces. Fácil. É isso, galera. Obrigado demais. Compartilhe e comente o que você achou aí, principalmente para onde é que a moda tá indo. Tamo Valeu, junto. galera. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.